Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha, seguindo os nossos estudos sobre a Lei Federal 4.320/64. Mas antes, peço aí a todos que se inscrevam, ativem o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo aí nas suas principais redes sociais. Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento aqui com a nossa Lei 4.320. Já falamos da disposição preliminar, da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração da lei do orçamento, do exercício financeiro, dos créditos adicionais. E hoje aqui vamos tratar da execução do orçamento. Já estamos no meio do caminho aí, né? Então vamos aí hoje tratar da execução do orçamento. Esse título é dividido em 3 capítulos, né? Vamos tratar aí da programação da despesa, da receita e da despesa, né? Vamos já aqui sem enrolação para o capítulo primeiro aí da programação da despesa. O artigo 47, ele já diz ali claramente, imediatamente após a promulgação da lei de orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Aí o artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: assegurar as unidades orçamentárias em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. O item B. Manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Então, gente, isso daí tem a intenção, né, de regular o quanto a, a prefeitura, o poder aí, ele vai poder gastar durante o exercício, né? Então, a gente já tem uma despesa autorizada, mas para realizar essa despesa eu dependo da arrecadação, né? E aí, essa fixação de cotas, né, ela vem nesse encontro de um planejamento mais efetivo nos gastos públicos, né? Então, ali, ó, imediatamente após a promulgação, eu já tenho que já elaborar esse quadro das cotas, né? Claro que tem em alguns casos, a gente vai ver mais para frente aí com relação ao empenho, o administrador ele já pode realizar o empenho, né, dos contratos para o exercício ali, né? Ele já sabe a vigência do contrato, então ele já faz o empenho já estimativo, né, daqueles contratos que ele já tem. Justamente, no caso da folha de pagamento, também é feito o empenho estimativo, né? Então você vê que a utilização dessas cotas, ela fica mais na questão da liquidação, né? Que a gente vai ver o que é empenho, liquidação e pagamento mais para frente ali. Mas a gente vê que essas cotas, elas são para aquelas despesas, né, que assim, eu não tenho muito um controle sobre elas, né, mas no caso dos contratos, eu sei que ele tem uma vamos dizer assim, uma perenidade, né, então a manutenção, a limpeza, ela nunca não extrapola aquilo que já vem sendo executado, né, a folha de pagamento, a não ser que haja alguma intercorrência muito grande, né, alguma uma calamidade, alguma coisa que eu tenha que atender ou socorrer, vai haver alguma alteração, mas isso tem que ser revisto também. Mas entenda que esse quadro ele vem para isso, para dar um ar de planejamento mais bem elaborado, tanto na questão da receita como da despesa, né? Aqui no artigo 49, a programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias, né? Então aí eu sei que eu tenho, no caso da extra-orçamentária ali, quando aqueles restos a pagar, né, aqueles valores que eu tenho que pagar do exercício anterior, eu tenho que, na arrecadação ali, eu tenho que levar em consideração isso também, que se ficou o dinheiro para pagar aquele resto, beleza, que é o que a gente chama de processado. Mas caso não haja e eu estou executando, aí eu vou ter que reduzir um pouco o gasto orçamentário para
atender aí essa despesa extra, né? As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Então, o que acontece? No artigo 50 aí quer dizer o seguinte, que eu posso, eu devo fazer aí a, a revisão, né, dessas cotas. Eu posso reduzir os valores ou aumentar de acordo com a arrecadação, né? Então, mas tudo depende da arrecadação, porque a despesa autorizada, mais a receita, ela é estimada. Então, eu só posso realizar o gasto se eu tiver a receita correspondente, né? Então, veja, tem alguns picos de arrecadação dentro do exercício, né? Então, por exemplo, as maiores receitas, como por exemplo IPVA. O IPVA, o pico de arrecadação dele é no mês de janeiro. Aí depois decresce em fevereiro, decresce um pouco mais em março. E aí, a partir de abril, é uma- uma- um valor bem menor, né? Que é correspondente à venda de veículos, né? Porque nos primeiros 3 meses eles são já dos licenciamentos, né, dos veículos que já estão rodando. E aí, daí, a partir do mês de abril para frente, já é a questão dos veículos novos que estão sendo aí vendidos, aí já tem o pagamento do IPVA. Então, eu tenho esse pico no mês de janeiro. O IPTU. O IPTU, geralmente, aqui no caso do município onde eu resido, a primeira parcela é em março. Então, o mês de janeiro e fevereiro é praticamente zero arrecadação. É uma ou outra coisa lá que arrecada. Mas o pico de arrecadação é o mês de março, né? E aí ele cai bem em abril até maio, né? Que são as 3 parcelas, né? Que o pessoal costuma dividir. E depois ele cai bastante, mas ainda com um valor considerável até o mês de dezembro, porque é dividido em 10 parcelas, né? Então, na atual conjuntura, é uma tendência que as 10 prestações tenham uma arrecadação maior, né? Do que anteriormente a arrecadação, uma parcela única. Depende de cada pessoa também, porque você tem um desconto, aí cada um vai fazer ali o seu fluxo de caixa, né? E, e pagar de acordo com a sua possibilidade. Mas é bem isso, essa tabela, ele é um pré-fluxo de caixa, vamos dizer assim, né? Que é para você saber qual a sua capacidade de arrecadação, você tem aí os seus históricos, né? E aquilo que você está gastando, né? Então, essas autorizações trimestrais aí, elas servem para isso. É, a lei de responsabilidade, ela traz algumas novidades que nós vamos ver futuramente, mas é um pouco diferente o tratamento que é dado lá. Porque, por exemplo, com relação às metas bimestrais de arrecadação, que eu tenho, a cada bimestre eu tenho que rever a execução, né, é o que está previsto lá, não sei se no artigo 8 ou 9 da Lei de Responsabilidade, eu tenho que rever a arrecadação, né, a execução orçamentária, e verificar se ela está se comportando de acordo com o planejado, senão eu tenho que fazer alterações. Aqui também é a mesma coisa, né? Se eu dei uma cota lá de um valor X e a receita não está se comportando da forma como deveria, isso tem que ser revisto. Então, praticamente é uma forma de controle e planejamento. Então, aqui já vamos passar para o capítulo 2, né, que trata da receita dentro da execução do orçamento. Aqui no artigo 51, né, que vai tratar da receita, do primeiro artigo aí do capítulo 2, que trata da receita, nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça. Nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvadas a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Bom, guerra aqui já faz um tempo que a gente não tem, né? Mas veja, tudo depende de uma lei que autorize, né? Então, na administração pública, você só faz aquilo que a lei autoriza. Então, para cobrar um tributo, eu tenho que, para exigir o pagamento de um tributo, ele tem que existir em lei. E tem que estar previsto na lei orçamentária. O artigo 52, ele diz: são objeto de lançamento os impostos diretos e qualquer outra renda
com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Então aí, o lançamento, por exemplo, se é o IPTU, você tem lá a sua metragem da sua residência e tal, a prefeitura faz o lançamento em um sistema, né, de tributação e depois ele vem te cobrar. Então primeiro lança, depois cobra. E no caso aí, IPTU, todos, né, os impostos aí têm que ser lançados para depois cobrados, né? Aí tem os seus prazos de vencimento e o regulamento lá de acordo com os prazos de pagamento, né? Então varia aí de acordo de tributo para tributo, né? Artigo 53, o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Por exemplo, o exemplo clássico aí do IPTU. Você tem lá a propriedade do imóvel, está no seu nome, está registrado em cartório, você é o proprietário, vai ser lançado para você. E se você vendeu o imóvel, fez contrato, vai continuar sendo cobrado de você até você fazer aí a transferência dele, né? Bem, veículo, a mesma coisa, no caso de PVA, então é bem isso daí. Está no nome de quem está lá o veículo, o imóvel que vai ser lançado o valor. O artigo 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Ou seja, se você tem um valor para receber da, da fazenda pública, né, da prefeitura, mas você também tem um valor a pagar, você não tem essa de falar, não, mas eu não vou te pagar porque você está me devendo. Não, não é bem assim. Aí você vai ter que pagar o imposto para depois exigir aí a devolução ou o pagamento por parte do Estado. Então, uma coisa não mata a outra, né? Então, tem isso daí, não tem essa compensação aí. O artigo 55, né? Os agentes de arrecadação devem fornecer recibo das importâncias que arrecadarem. Então, o parágrafo 1º, os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data, assinatura do agente arrecadador. Então, veja que hoje, com os bancos, né, o pagamento das guias bancárias, aí, a questão da assinatura não aparece, mas você tem lá as autenticações, né, e você, uma vez que você pagou o imposto lá na prefeitura, ele vai baixar na classificação da receita correspondente, né? E os recibos serão fornecidos em uma única via, né? Aí, se você tem algumas prefeituras que ainda fazem muito difícil hoje, mas o pagamento você pode pagar o imposto no caixa da prefeitura, né? Dificilmente você vai achar isso hoje. Então essas pessoas lá elas vão dar um recibo, né, para você numa única via. Só que se a prefeitura ela tem lá o sistema eletrônico, então isso já morreu, né? Em 64 ainda era possível, né? 65, que a lei de 64 vale a partir de 65. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Ou seja, quando a gente faz a arrecadação, entra o dinheiro todo na conta do caixa do município, né? Sem fazer ali nenhuma distinção. Entra num dinheiro só. Né? Entra numa conta movimento todos os valores. Depois, a classificação da receita é que ela é feita contabilmente, mas o dinheiro entra tudo, vamos dizer assim, numa conta só. O artigo 57, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3 desta lei, serão classificados como receita orçamentária sob as rubricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ou seja, todas as receitas que entram no município, né, que tem que ser classificadas como receita orçamentária, exceto aí alguns critérios que, né, a gente vai ver depois, como as receitas extra-orçamentárias, né, que aí é uma outra situação, mas todas as receitas que porventura entrem através de arrecadação, elas têm que ser lançadas como receita orçamentária e previstas na lei de orçamento, né, por esse motivo também. Operação de crédito também,
né? Mesmo que ainda não previstas, mas se você arrecadou, você tem que lançar como orçamentário. Então, todas as receitas que entram no caixa da prefeitura têm que ser lançadas como receita orçamentária. E aqui, seguindo, né, com o nosso título 6, né, da execução do orçamento, vamos falar agora do capítulo 3º da despesa, né? E aqui, já no início, o artigo 58, né, o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, né, a, toda a despesa pública, né, ela para a gente executar a despesa, né, para a gente executar o orçamento, ela tem que ter um empenho correspondente. Então, por exemplo, fez um contrato de limpeza, tem que ter o respectivo empenho. A folha de pagamento estimativa tem que ter o empenho correspondente. A conta de energia, a conta de água, né? Tudo tem que ter o empenho correspondente até o limite da dotação lá que foi consignado na lei, né? Então, muito bem. Aí no artigo 59 e seus parágrafos, né? Já está dizendo que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Ou seja, é que hoje, né, hoje em dia, os sistemas de contabilidade, né, os programas de computador não deixam acontecer essa situação de você empenhar mais do que tem na dotação consignada lá. Então, ah, nessa época aí, não sei, talvez poder ver essas falhas, mas hoje é muito difícil você tem lá 100 mil numa dotação, você empenhar 101, né? Não tem essa possibilidade. Vai até o limite da dotação. Mas aí, ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar, no último mês do mandato do prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. Isso daí, né, já está previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal, de outras formas, mas no último mês você não pode empenhar mais do que o duodécimo da despesa, ou seja, você não pode deixar para o próximo prefeito uma despesa maior do que aquela que você já vinha realizando todo mês, né? Então isso é previsto aí e te enquadra aí em algumas sanções penais, né? Fica também vedado aos municípios, no mesmo período, assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito, né? Então, da mesma forma que eu não posso empenhar, eu também não posso realizar contrato no último dia, né? Como já vi uma vez lá, algumas situações assim bem estranhas, né? Você deixa, assina contratos vultosos lá a partir do mandato do próximo prefeito. Aí tudo tem que ser revisto, aí, essa situação tem que ser revista porque, por exemplo, se é um contrato que realmente venceu naquele período, né? E aí você tem que renovar nos últimos dias, aí fica complicado, né? Tem que ser analisado aí, né? Então, mas a princípio não poderia. O parágrafo 3º, né, disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública, claro, né? Recentemente aí, pandemia de Covid, né? Houve a mudança de poder e aí os prefeitos, eles, né, tiveram que assumir lá os contratos, né, desses hospitais móveis, aí, essa coisa toda aí, essa estrutura toda que foi montada para o atendimento aí das pessoas, né, que estavam aí com a Covid. O parágrafo 4º, reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1 e 2 desse artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito, nos termos do artigo 1º, inciso 5º do Decreto-Lei 201 de fevereiro de 1967. Então, veja que esse decreto-lei aí, ele vai responsabilizar o prefeito, né, caso ele execute a despesa em desconformidade aí com o que está previsto na legislação. Artigo 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Então tem que ter, para você dispensar um empenho, tem que ter uma lei específica, né? Mas isso
é estranho você falar que, né, vai realizar uma despesa sem o empenho, porque é com o empenho que você garante que aquela pessoa, que aquela empresa que foi contratada, ela vai receber, né, que ele cria, né, no artigo 59, ele fala 58 ou 57, não lembro jamais aqui, que é o que cria a obrigatoriedade, né, do pagamento, né? Estranho. E parágrafo segundo será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Então, folha de pagamento, eu sei o valor corretinho ali a nível de centavos? Não, então eu faço uma estimativa da folha de pagamento até o final do exercício. Contas de água, de energia, telefone, tudo entra nessa questão aí da estimativa. Agora, aqueles contratos, né, que é permitido um empenho global de despesa contratual e outras sujeitas ao parcelamento, né, eu posso fazer o empenho global, que eu já sei o valor do contrato, né, já tenho lá um contrato, eu empenho o valor do contrato global e isso é normal, né? Então, veja que não conflita com aquela questão que nós acabamos de ver referente lá aos valores trimestrais, né? Tenho essa possibilidade de fazer esses empenhos, né? Já dentro já daquela previsibilidade, né, dos quadros de autorização de despesa trimestral, né? Então, é bem possível aí o setor de contabilidade, conversar com o pessoal dessa execução orçamentária aí para chegar num acordo comum aí com relação a esses empenhos. Mas a princípio, não faça nenhuma despesa sem empenho, porque com certeza tem um decreto aí no seu município, uma lei que fala, que trata dessa despesa aí sem prévio empenho. Isso aí é complicado, você pode sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar, em função dessa questão aí da despesa sem empenho. O artigo 61, para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará, no mínimo, aí, né, o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução dessa do saldo da dotação própria. Então, aí, a nota de empenho ela tem que ter, no mínimo, essas condições aí, né, o nome, a representação e a importância da despesa e a dedução do saldo da dotação própria. O artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Então eu tenho empenho, liquidação e pagamento, que são as fases da despesa, né? Empenho, liquidação e pagamento. Então, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após uma regular liquidação. Aí o artigo 63 ele trata do que é essa liquidação, né? A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, se eu tenho um contrato, uma nota fiscal, né? Então, para eu liquidar uma nota de empenho, a despesa tem que estar regular. E aí o parágrafo primeiro, né, a despesa tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Então aí o parágrafo segundo, né, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Muito bem. Então, veja, tem um contrato de limpeza. Então, todo contrato tem um fiscalizador, né? E o que a gente chama de medição, né? Então, o cara prestou o serviço lá no mês de maio, aí emitiu a nota, tem lá toda a comprovação de que aquela despesa está regular, né? Tem aí alguns documentos que no contrato exigem, que devem ser entregues. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, lá sobre os documentos comprobatórios lá para a liquidação da despesa. Dá uma olhadinha lá depois. E aí o que acontece? Eu só posso, e o fiscalizador, né, junto com o gestor do contrato, que no caso pode ser um secretário ou alguém designado para isso, o prefeito, dependendo do tamanho do município, e aí libera para o efetivo pagamento, né? Aí o artigo 64 ele trata aí da ordem de pagamento. E a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelo serviço de contabilidade, ou seja, aí vem lá, foi feito o empenho, tem o contrato, executou o serviço, liquidou, e aí o serviço de contabilidade lá, tesouraria, né, não sei como é aí no seu município, ele vai emitir essa ordem de pagamento, né? E aí o chefe da seção, o responsável lá, né, o, do setor, é que vai emitir essa ordem de pagamento. E, né, no setor de contabilidade. Aí o artigo 65, né, o pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. O pagamento da despesa, atualmente, no século XXI, né, é tudo feito através de TED, de Pix, né? Aí tem diversas ferramentas bancárias para você fazer o pagamento. Claro que eu tenho um documento, esse pagamento é lastreado no outro documento chamado ordem de pagamento, né? Então, aí depois é feito através do banco esse pagamento. Hoje dificilmente você vai achar uma prefeitura que paga alguma coisa em dinheiro no caixa, né? Isso é impensável nos dias de hoje, né? O artigo 66, as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei do orçamento, ser movimentados por órgãos centrais de administração geral. Aí o parágrafo único é permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária quando considerar indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas a que se realize em obediência à legislação específica. Então aí é o seguinte, as dotações elas são atribuídas às diversas unidades orçamentárias. Então, elas são movimentadas por um órgão central, que no caso fica a cargo de uma secretaria de planejamento, né, uma secretaria de finanças, uma secretaria de fazenda, que é lá que provavelmente vai ser realizado o empenho, mas nada impede de você delegar, né, via sistema, alguma outra forma, a emissão desses empenhos, essa execução orçamentária nos órgãos, né? Mas o ideal é manter numa central de administração geral, num lugar único, né? Com relação aos gastos com o pessoal ali, claro que se uma pessoa ela é transferida de um lugar para outro, teoricamente a dotação dela, né, para o pagamento daquele salário vai junto. Essa movimentação da folha é normal, é comum, né, quando tem uma movimentação de pessoas muito grande. Mas nada impede de fazer esse remanejamento, né, de dotações aí para atender. Mesmo porque isso pessoas saírem de uma secretaria e irem para outras, né, acontece diariamente, né? Então essa rotatividade aí ela existe e não pode ser proibido aí vamos dizer assim, essa transferência de recursos, né, por causa disso. Aí no artigo 67, né, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Ou seja, aí é uma prévia do artigo 100, né, que está lá na Constituição atual, na Constituição de 88, que eu tenho lá os precatórios, né, e as despesas relacionadas aos requisitórios de pequeno valor, eu vou pagando em ordem cronológica, né? Então, no caso do precatório, se é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma ordem lá que eles encaminham aquilo e eu tenho que obedecer aquela ordem de pagamento. Eu não posso quebrar essa ordem cronológica de pagamentos, né? No caso dos requisitórios de pequeno valor, é a mesma coisa. Só que isso não vem através de lista ou de mapas que a gente chama, né? Ele vem diariamente ali, vai sendo solicitado o pagamento e a prefeitura vai realizando, né? Então, mas no caso aí
dessas sentenças maiores, ainda que chamadas de precatório, que está previsto lá no artigo 100, isso aí eu tenho uma ordem cronológica, não posso quebrar. E o artigo 68, ele trata de um instituto da despesa que cada dia que passa ele vem sendo menos utilizado, que é o regime de adiantamento. O regime de adiantamento é aplicável nos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para esse fim, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Ou seja, é o famoso caixinha, né? Então, você, como servidor, tem a possibilidade de coordenar alguma unidade e tal, e precisa de um dinheiro para algumas despesas que, por exemplo, quebrou uma torneira, tem que substituir um vidro. Então, para você esperar fazer uma licitação, né, para suprir essa necessidade imediata, aí não dá. Você tem esse regime de adiantamento para isso, para você utilizar esse valor para essas pequenas despesas, né? Isso tem lei específica, né? Os municípios têm que fazer uma lei para a utilização desse recurso e utilizar, como se diz, da melhor forma possível dentro da economicidade, né? Do que trata lá no artigo 37 da Constituição. Artigo 69, né? Não se fará adiantamento a servidor em alcance sem o responsável por dois, nem responsável por dois adiantamentos. Ou no caso ali, adiantamentos, né? O que acontece? Em alcance é quando o cara pegou o dinheiro, né, e não prestou contas do valor. Então ele pegou o recurso lá para fazer atender as necessidades do setor lá da unidade externa, mas ele ainda não prestou contas. Então eu não posso fazer um novo adiantamento até que ele preste contas daquele anterior, né? E nem é responsável por dois adiantamentos, né? Então se tipo ele não prestou contas e aí está querendo já o segundo ou terceiro, já não dá, né? Então a lei ela já veda aí essa possibilidade. Aí o artigo 70, né? A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitando o princípio da concorrência. Esse artigo 70, ele é regulado hoje, atualmente, pela Lei 8666 de 93, né? A Lei de Licitações, que agora foi revogada, não sei o número da nova, 12.143, acho que é isso, não sei, não vou lembrar de cabeça o número da nova, mas o artigo 70, ele trata da aquisição de materiais e serviços, né? Contratação, obras e serviços, né? Então tem uma lei específica que chama 8666, ela é de 93 e é a chamada aí lei de licitações, né? Então, não tem mais o que falar com relação a esse artigo aí, então. Então, se você gostou aí do vídeo, né, eu peço aí que se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, isso é muito importante aí para o ativismo do canal. E compartilhe nas suas redes, né? Isso é muito importante, né? Para dar uma visibilidade, as pessoas conhecerem o trabalho que a gente faz aqui. E siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet, que eu pego esse vídeo que eu preparei aqui e solto o áudio lá nos podcasts, tá ok? Então, um bom fim de qualquer coisa a todos, um abraço e até o próximo vídeo.